Agora, rapidamente, eu vou falar sobre as leis. O que diz cada lei dessas para vocês entenderem? Então, nós temos um sistema regido por leis e essas leis, elas são leis universais. São leis que, mesmo que você não conheça, mesmo que você não acredite, não goste, elas estão atuando, assim como a lei do livre-arbítrio, assim como a lei da ação e da reação, assim como a lei da atração, né? E eu ainda particularmente penso que possam existir outras leis que nós ainda não conhecemos e que estão nos regendo e a gente também não tem conhecimento disso. Mas enfim, isso é um papo para uma outra conversa. Vamos lá. Hierarquia. A lei da hierarquia diz que nós temos que respeitar e honrar o nosso passado. Tudo que veio antes. Tudo que está numa hierarquia. Então, nós temos que respeitar as hierarquias. As hierarquias existem para serem respeitadas. Quando a gente desrespeita uma hierarquia, uma série de problemas acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, a gente começa tudo pelos pais. Os nossos pais são maiores do que nós. Nós somos pequenos, porque nós somos os filhos, nós somos a criação dos nossos pais, né? Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, assim, dentro das observações de Bert Hellinger, dentro do que ele verificou naquela tribo de Zulus, a harmonia que acontecia era um respeito muito grande aos pais. Gente, eu tô passando para vocês a informação, tá? Isso é muito mais complexo. Eu só tô trazendo uma luz para vocês entenderem. Porque assim, eu sei que muita gente vai ouvir isso e tem problema com os pais. É verdade, é real. Então, assim, isso precisa ser detalhado e isso a gente vai falar em outros vídeos mais detalhadamente sobre cada caso. Eu quero que vocês se permitam entender como funciona, só isso, né? Não precisa concordar, não precisa nesse momento, de repente, se fechar para poder, porque tem problema com os pais. Ah, então não, né? Não. Ouça informação é ouro. Informação é ouro. O que eu tô trazendo para vocês é uma informação que vale ouro. Pode ser que nesse momento você nem queira concordar, não tem problema, só entenda o funcionamento da coisa e mais lá na frente a gente vai aprofundar esse assunto para que vocês possam compreender a complexidade disso, para vocês entenderem, tá bom? Então assim, independente de qual foi a relação que você teve com seus pais, independente, tá? É uma lei, ela atua, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, ela simplesmente atua. E aí a gente vê muitas vezes a nossa vida não fluir, a vida pesada, a vida difícil, e a gente luta e não consegue chegar nos lugares, simplesmente porque a gente está infringindo essas leis, que estão além do nosso controle, né? Como, por exemplo, a lei da atração, né? Você faz as coisas, mas não atrai. Por quê? Porque no fundo você não vibra dentro daquela lei. Então, é bem complexo essa questão das leis universais, mas elas estão regendo o universo, né? Elas foram criadas para que tudo aconteça numa forma meio que automática, né? Então não tem ação e reação. Por exemplo, você faz alguma coisa, você vai pagar por isso. Se você prejudicar, em algum momento a conta vem, né? E isso aí é independente de acreditar ou não, de gostar ou não. E a mesma coisa, as leis sistêmicas funcionam dessa forma também, né? Como eu já disse anteriormente. Você não precisa acreditar, ela simplesmente atua e ponto. Né? Quem somos nós na fila do pão para querer mudar uma lei universal, né? Então, assim, a hierarquia é o quê? É o respeitar aquele que está acima de mim. Então, os nossos pais a primeira hierarquia que nós temos que respeitar. Aí tem a ordem. Por que elas são tão coladinhas? Porque a ordem é a ordem de chegada no sistema. Então, quem veio antes, aí entra os pais de novo. Vocês percebem como elas são muito juntinhas? Então, quem veio antes foi os pais. Então, eles são maiores e têm que ser honrados. Tá, ok, aí nós viemos depois. Aí tem a ordem dos filhos. Então, tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Se essa ordem for quebrada, as pessoas ficam desconfortáveis dentro dos seus papéis, porque nós temos papéis dentro do sistema. Cada um de nós tem um papel e um lugar. Então, esse lugar é nosso por direito. Então, se eu sou o primeiro filho, esse lugar é meu. Como é que quebra? Como é que quebra essa ordem aí? Quando o mais novo quer mandar no mais velho, quer mandar em todo mundo, quer ser o bambambam, quando ele quer ser melhor do que todo mundo. Então, assim, ele é o pequenininho, ele é o último, ele é o menorzinho.
Então ele teria que ter um certo respeito pelos outros, mas na verdade ele quer ser o mais esperto, mais inteligente, quer mandar em todo mundo, quer tirar todo mundo, quer tira sarro de um, tira sarro do outro. Então assim, isso cria um desconforto entre os irmãos e vai dar problema, porque está infringindo a lei da ordem. Como é que quebra de novo essa lei? Também abortos, né? Então às vezes a mãe teve um aborto, mas foi uma coisa muito rápida, que ela nem considera, e aí o segundo filho ela chama de primeiro. Ah, meu primeiro filho, eu só tenho um filho. O que ela está fazendo? Infringindo a lei do pertencimento, que é a próxima lei. Ela está excluindo o primeiro filho e colocando o segundo filho no lugar de primeiro. Aí o que acontece com esse filho chamado de primeiro? Ele se sente desconfortável no mundo, é como se não tivesse um lugar para ele. Por quê? Porque ele está sendo colocado no lugar de primeiro quando ele é o segundo, ele não é o primeiro. Parece bobeira, mas a gente vê nos processos de constelação o quanto a pessoa se sente deslocada. E às vezes a pessoa, ela fala essa frase: ai, sei lá, parece que não tem lugar pra mim nessa família. Parece que eu não faço parte dessa família. Quando uma pessoa fala uma frase dessa, é muito provável que ela não está no lugar dela. Ela foi trocada ali nessa ordem de filhos, ok? E isso pode acontecer facilmente, porque uma mãe pode ter tido um aborto e às vezes nem saber que teve. Teve um atraso menstrual, logo em seguida a menstruação veio, e aí ela descarta a possibilidade de um filho, e era um filho que não vingou, né? Teve a fecundação, começou o desenvolvimento do embrião e por algum motivo não vingou, e aí ela nem sabe que ficou grávida, e o segundo filho ela chama de primeiro, né? Então, essas são ordens. Também outras ordens que podem ser infringidas é o filho tomar o lugar do pai, fala, não, agora eu vou cuidar da minha família. Pronto, lascou. Ele já saiu do papel de filho, entrou no papel de pai, vai estar no lugar pesado, vai estar carregando a família nas costas, vai estar com um peso que ele não dá conta. Então, ele não consegue ter uma vida fluida. Por quê? Porque ele está de costa para a vida dele, olhando para a vida da família dele num papel que não é dele. Percebe? E depois da ordem vem o pertencimento, que eu já falei mais ou menos, porque essas leis elas vão se ligando, né? O pertencimento diz que todos que fazem parte desse sistema não podem ser tirados, arrancados dele. Eles têm que permanecer ali, cada um no seu lugar. Então, um aborto é uma exclusão. Antigamente isso acontecia muito. Um parente que foi colocado num asilo, num manicômio, e isso aí antigamente era muito, mas muito comum. As pessoas tinham depressão, tinham síndrome do pânico ou esquizofrenia, eram considerados loucos e eram excluídos da família, colocados num sanatório, e ninguém nem ia lá ver mais. É uma exclusão. Então tem muita família hoje que reverbera essa exclusão até hoje. Outro tipo de exclusão. Antigamente também acontecia muito quando uma moça engravidava solteira, os pais expulsavam essa moça de casa e diziam, você desonrou a nossa família, então você vai embora. E escorraçava, é outra exclusão. Então isso reverbera até hoje também dentro do sistema. E, por final, a lei do equilíbrio, de dar e receber. Essa lei eu vou falar no próximo vídeo, porque ela é mais complexa, tá bom? Então até o próximo vídeo.